aprovado. Não sei se seria perder tempo, mas para mim seria muito importante, pelo menos, ouvir o nome das pessoas que estão. Então vamos fazer o seguinte: Mário Wilson, eu coordeno Estou reconhecendo aqui o Carlão ali, meu nome é Ademir. Eu estive aqui uma vez apenas conhecendo no seminário sobre o bispo, e tirando aqui Carlão e Crispim e Mário Wilson, e bispo eu não conheço mais os presentes. Enquanto ao tema também, no momento que o bispo ligou, despertou grande interesse, porque é algo interessante de ouvirmos e aprender sobre como que há essa sinergia, como que caminha política e religião. Eu tenho muita curiosidade sobre esse tema. Eu acho que a nossa igreja precisa discutir mais temas como esse, não só nos fóruns acadêmicos como esse que a gente está aqui, mas que bom seria se a gente pudesse despertar. Que pena que tem tão poucas pessoas aqui, eu não sei se... Amém, com certeza. Edson, agora Edson. Félix. Ariel. Carlos. Rui. Isaías. Sandoval. Crispim. Everaldo. Bom, para mim foi uma alegria grande reencontrar caras antigas e tão queridas e descobrir que tem gente séria, estudando assim a fundo teologia e com disposição para a vida de igreja. Isso para mim um tempo de tanta crise em várias denominações, é um sinal de esperança. Eu vou falar duas coisas sobre o tema e vou fazer uma abordagem mais teológica propriamente. Isso porque me informei de Isaías, de como vocês vinham discutindo essa problemática. Então, do ponto de vista mais histórico e sociológico, que caberia também se tratar aqui, eu trouxe o resumo de um livro chamado A Guerra dos Deuses, Religião e Política na América Latina, um historiador americanista chamado Michel Lau. Eu vou deixar isso para quem, por acaso, se sentir muito frustrado com a minha abordagem. Mas antes de entrar propriamente... Só estou tirando aqui porque o Roberto queria olhar para você e não estava... As flores nem cobriram. Tem um fisioterapeuta aqui. E quando eu sair daqui, eu vou sair assim. Eu vou para ali, eu só vou passar. Eu só vou passar um comercial aqui e vou ficar na frente, a gente se comunica. Mas vejam, antes de ir ao texto, eu queria, com pretexto daquilo que eu vou apresentar, dizer o que ando fazendo junto numa equipe lá na Universidade Católica. A gente tem trabalhado sobre um diálogo entre religiões, um diálogo entre culturas, e tem um grupo de estudo, tem um simpósio internacional, tem um fórum interreligioso e tem um observatório dado na internet. O grupo de estudo se reúne sempre na segunda-feira de cada mês. A gente já está no 4º ano. É sempre um encontro assim, de 5 até 6h30 lá no auditório do CTCH, primeira data do bloco dele, a porta aberta. Cada vez tem uma tradição religiosa diferente. Várias denominações cristãs já passaram, mas, por exemplo, agora mesmo a gente acabou de receber lá o terreiro de Xambá, que é um dos terreiros de Xambá famosos aqui. E a gente silencia a tradição da gente para aprender um pouco de outros caminhos, sonhos diferentes, quem sabe, para sonhos iguais. A gente não sabe, só vai tentando descobrir e ver o que é possível fazer. A Wilson pode depois dar um depoimento sobre esse tipo de experiência. Aliás, eu estou falando do Fórum Interreligioso, mas botei no slide do grupo de estudo.
fórum interreligioso é isso que eu acabei de falar. O grupo de estudo é uma coisa mais assim, fechadinha, que a gente realiza sempre nas quartas-feiras, lá no 7º andar, no G4. E é um grupo de estudo sobre diálogo e transdisciplinaridade. Como é que as disciplinas na academia podem se cruzar em vista de um diálogo que, para nós, não apenas científico e acadêmico, dizem que tem em torno de 8.000 disciplinas e subdisciplinas hoje dentro das universidades. Mas isso é um aprendizado que a gente faz lá, metodológico, para tentar aplicar ao caso das religiões. A World Christian Encyclopedia já contou 10.000 tradições e movimentos religiosos pelo mundo afora. Tem aí um grande campo para a gente trabalhar. A outra coisa é o simpósio que a gente agora, de 8 a 10 de setembro, já vai realizar a terceira versão dele. A gente traz gente até de outros países para discutir sobre as muitas faces de Deus. Ou seja, o problema sempre é os desafios do pluralismo religioso. Sempre disso resultam alguma publicação, algumas revistas, etc. O fórum é esse que eu tinha falado para vocês, que é toda segunda-feira. E o Observatório é um site na internet onde a gente tenta dar conta um pouco dessas nossas atividades todas. O endereço está aí, é www.br/observatório. Então tem uma opção de textos e filminhos e coisas que a gente tem produzido lá a partir desses eventos. E para entrar no texto, sem conhecer assim, direito do grupo, de repente me surpreendi com algumas faces já da minha história. Então eu resolvi provocá-los com um gibizinho que ajuda a gente a pensar sobre a relatividade das nossas compreensões acerca da realidade, inclusive sobre a realidade religiosa, como é que se relaciona a religião e política e tal. Então, eu vou passar umas imagenzinhas e vocês comecem a se perguntar o que é que a gente está vendo, né? O que será isso? Bom, se a gente toma distância, então dá para perceber um pouco mais. E a gente, bom, agora sim, eu sei, está claro que é. Mas se a gente tomar um pouco mais de distância, tudo isso que a gente estava vendo estava no gibizinho, na revistinha daquele moleque lá na beira da piscina. Mas o moleque na beira da piscina faz parte de um outdoor. Faz parte da imagem da TV. É um pedaço do sebo. E essa provocação inicial termina com uma fala poética do Roberto Boarros, dizendo que às vezes a gente pensa que sabe qual é a festa que está, que é a melhor festa que pode fazer, mas a gente, quando toma distância, de repente pode perceber que não é bem o centro da festa, que nem é tão festiva assim essa dança que a gente está realizando, mas talvez seja possível uma outra festa. E aí eu vou ao texto
vou bagunçar um pouco sua coisa para me apoiar. Então, não só tem rodinhos como eu no filho, vocês são muito modernos. Estou completamente caminhando. Veja, eu vou falar sobre duas coisas para a gente repensar um pouco: religião, política e a relação entre as duas. Vou mexer com um conceito de inculturação e vou provocá-los a repensarem a ideia de criação, encarnação, para poder a gente ampliar o que é possível, né, de pensar e fazer enquanto cristão sobre a política. O culto, que vem de cultura, trabalhar a terra, a agricultura, é a praxis que oferece ao outro os produtos da poiesia, do trabalho. O culto é a praxis, relação pessoa a pessoa, manifestada pelo presente, a oferenda do homem para a mulher, do pai para o filho, do irmão para o irmão, do homem para Deus, de um produto sem retorno. O pão se dá ao faminto. Esse serviço antropológico é, ao mesmo tempo, o culto ao Deus outro. Para os hebreus, trabalhar a terra era expresso pelo mesmo termo com o qual se indicava o culto a Yahvé no templo. Rebodar era trabalho, serviço, em grego diaconia, ajuda econômica ao pobre e serviço divino ao absoluto. O culto se cumpria na prática da libertação do irmão. Misericórdia é desejo e não sacrifícios. Com essa citação assim de epígrafe, que é de um camarada que foi professor nosso, chamado Henrique Dúcio, andou por aqui uns tempos e depois nós nos encontramos em São Paulo. É um pouco filósofo, teólogo da libertação. Eu entro nesse primeiro tema sobre a enculturação da fé cristã. O que informa uma configuração cultural é a linha de descontinuidade em relação a outro conjunto de padrões, comportamentos e sentidos. Cultura é a maneira particular como num povo são estabelecidas relações com a natureza, entre as pessoas e com Deus. Entende-se por cultura a totalidade da vida de um povo, regida pelo conjunto de valores que o animam e de contravalores que o debilitam. Transmite-se por geração de modo tal que todos estamos afetados, condicionados pela cultura. Mas cultura não é imutável, se forma e deforma continuamente. Há um antropólogo chamado Levi-Strauss que diz que toda cultura tem 3 P's relacionados à produção, ao parentesco e à palavra, e esses 3 conjuntos de civilização se organizam amarrados por um certo ethos, um certo conjunto, e a gente só descobre bem qual é quando se defronta com outra maneira de organizar a vida, de fazer família, de pensar sobre a existência e dar sentido a ela. E é nesse momento em que finalmente, ao se defrontar com o outro, a gente revê o nosso ethos e faz ética. Acho que por isso a gente consegue fazer um ponto com o tema que vocês da outra vez trabalharam. Agora, se a gente tem esse conceito assim, um pouco integral de cultura, isso já nos faz pensar duas coisas. Primeiro, a religião, que o problema é cristianismo, uma religião e política. A religião não se restringe a um sistema de mitos, ritos e interditos levado avante por um certo corpo de ministros para pedagogicamente iniciar as pessoas num conjunto de valores, num conjunto de sentidos para a existência. A religião é isso enquanto forma, mas enquanto experiência, ela é esse núcleo mesmo de valores e sentidos que impulsiona a ética, que dá a possibilidade de um povo organizado com escala de valores. De forma que não tem como pensar
de maneira mais ajuizada, religião e política dissociadas. Porque, enquanto religiosidade, a política, não só a macropolítica das instituições, mas a micropolítica das relações familiares, mas também as relações econômicas, se a gente trabalha de maneira mais cooperativa, mais competitiva, mas também as artes e ciências e tudo dependem da religiosidade. Os valores com os quais a gente vai organizar essas dimensões estão fincados numa certa mística que se expressa por meio de símbolos e tudo mais. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Como a outra coisa normalmente a gente, quando fala de política, pensa muito nas eleições. E, claro, estamos em ano eleitoral, é para se ter uma preocupação com isso. Mas a política, tudo é político, mesmo que a política não seja tudo. Quer dizer, as relações de poder têm a ver com esse termo de parentesco da política, mas são relações que permeiam e influenciam, são influenciadas pela economia, como pelas artes e ciências, e em uma instância se inspiram ali na religiosidade e não se restringe às coisas que institucionalmente a gente chama de políticas. Então, como é que um cristão deve fazer política? Não se trata apenas de discernir qual partido, se o regime deve ser esse ou aquele, mas se trata de como é que a gente reorganiza-se politicamente, inclusive como igreja, como família, como academia. Eu não queria falar de teologia da libertação, porque tem aqui expoentes da teologia da libertação mais velhos e afamados do que eu, e eu deixo isso aí, eu disse, eu vou deixar naquele texto lá, então depois, se não conhece, dá uma olhada. Mas, ao mesmo tempo em que saiu um livro, que foi um pouco o marco dessa história, de alterar os compromissos que, historicamente, desde o período colonial, o neocolonial, foram sempre com a direita da política, né, no sentido mais da esquerda, ao invés de fazer aliança por cima, fazer aliança por baixo, as camadas mais populares, que foi deixar-se invadir pelo povo, mas foi também pelos ventos dos tempos modernos, perceber que a história tinha mais futuro com as camadas mais populares. Quer dizer, Gustavo Gutierrez, refletindo sobre esses novos engajamentos e impulsionando teologicamente esses novos engajamentos da igreja, escreveu um livro chamado Teologia da Libertação, na década de 60. Ninguém reparou muito que no Uruguai, um outro teólogo, que durante muito tempo foi bem cotado entre os teólogos da libertação, mas que Sebastião nos levou para passear lá durante as férias, para conhecê-lo, ter classes com ele, assim, de viva voz. O último livro que foi publicado sobre o inferno, me pergunto por que ele refletia sobre isso no fim da vida, mas de toda maneira, antes do livro sair, só depois que ele morreu, nós já conhecíamos todo, porque ele fez pregações para a gente lá na casa Montes, Montevidéu. Então, o Ramos II escreveu um livro chamado Libertação da Teologia, onde ele dizia, já naquela década de 60, é pretensão e é besteira a gente agora transformar o púlpito em palanque e substituir os atores políticos, os atores da política. O que a gente pode fazer melhor, com incidências muito mais fortes em todos os palanques, é modificar a maneira como a gente organiza o nosso público, como a gente tece a trama de relações nas nossas comunidades eclesiais. Se a gente refizer
a nossa catequese, a nossa liturgia, a nossa organização ministerial, de uma forma politicamente mais participativa, mais bem trabalhada, isso é a melhor colaboração para a libertação da vida. Se a gente conseguir libertar a nossa tradição teológica, a nossa vivência eclesial, de um monte de estruturas de dominação que foram se impregnando, né, de um monte de ideologias assim, nefastas que foram se encarnando por dentro de tudo, isso é o melhor contributo que a gente pode dar para a transformação da história. De certa maneira, eu já adianto aqui o que eu vou dizer lá no final. Quando a gente mexe nesse tema hoje, precisa arejar um pouco a caminhada que já fez. Não significa jogar para fora que a teologia da libertação avançou, mas ela nos permitiu incluir a lente da sociologia e enxergar melhor a realidade e as suas contradições, principalmente se trata disso da questão política, ainda mais no contexto latino-americano, em que não dá para falar de que Jesus ressuscitou, está vivo e é Senhor da história, diante de tanta gente que está pregada nas cruzes, do subemprego, da miséria, do desprezo, não tem como fazê-lo se não se colocando ao lado das suas cruzes, para ajudar-nos a descer, para sofrer junto com eles. Então, isso a teologia da libertação nos chamou a atenção para. Porém, ao chamar a atenção, nos permitiu ver uma lente muito vanguardista e muito racionalista, porque trouxe uma contribuição pertinente da sociologia, mas não trouxe, e é isso que eu estou querendo enfatizar aqui, a contribuição de uma outra lente que é da antropologia. A gente, no ITER, aprendeu muito sobre a dialética, enxergar como as coisas se movem a partir dos contrários e contradições, mas hoje a gente deveria incluir uma outra palavrinha, que só com a ajuda da antropologia a gente consegue incluir, que é da analética. O Henrique Dúcio foi quem anar no grego aquilo que é anterior e está para além. O primeiro momento de transformação da história não é já de ficar chamando a atenção para as contradições. Isso, num certo momento, a própria pessoa, não por consciência imposta, mas por ela mesma, ela desperta para o que lhe avilta e é capaz de ter força para transformar. Mas antes disso, ela precisa se reconhecer no seu valor, ela precisa resgatar aquilo que é anterior e está para além, por exemplo, da sua situação de pobreza, de empobrecimento. Isso tudo a gente faz quando acrescenta a essa caminhada libertadora das igrejas desde a década de 60, esses outros aportes que hoje a gente está tendo mais percepção teológica, está incluindo dentro da nossa reflexão teológica que vem justamente da antropologia. Então, o conjunto de sentidos e significados, de valores e padrões incorporados e subjacentes aos fenômenos perceptíveis de ação e comunicação da vida de um grupo ou sociedade concreta, conjunto que, consciente ou inconscientemente, é vivido e assumido pelo grupo como expressão própria de sua realidade humana e se transmite de geração em geração, conservado tal como foi recebido ou transformado, quer em forma pretendida, quer em forma efetiva, pelo próprio grupo. Então, quando a gente pensa em o que é que o cristianismo faz com a cultura, como evangeliza, às vezes a gente pensa, precisa pegar a forma religiosa daquele povo e substituir pela igreja da gente. Se a gente inclui esse modo de pensar mais antropológico, é algo muito mais complicado. Significa um diálogo, não dá para impor. Quem se evangeliza é outro povo, pela força do Espírito. Mas a missão da igreja é tornar mais consciente essa missão do Espírito desde sempre, porque já está lá. E, por isso eu vou falar daqui a pouco da criação, se der tempo. E consciente no sentido de as pessoas perceberem que tem valores que em germes já são cultivados por eles e outros que podem ser assimilados, mas para
transformarem, modificarem, eles é que têm que decidir ao longo das gerações, não apenas a sua religião, modificar a maneira como cria os filhos, como faz amor, como faz política, como organiza a vida. Isso é que, se a gente compreende, não apenas a trama sociológica, mas de maneira mais antropológica, o que é a realidade de história e sociedade onde a gente vai se meter, necessariamente a nossa ideia de missão vai se alterando, né, nesse sentido da inculturação. A inculturação aparece aí muito mais como um processo, né, que leva a uma libertação mais plena. Significa substituir aquela preocupação libertadora, mas dinamizada através de um método que seja justamente mais participativo e no qual a gente se coloca a serviço do protagonismo que é do outro. Pensem nisso, revendo as práticas políticas que a gente muitas vezes fez. Eu me lembro, por exemplo, quando a gente vinha das comunidades, morava lá, Jardim São Paulo, trazendo bandeiras no ônibus do PT naquele tempo, quando o PT surgiu logo. Quer dizer, lá na comunidade, a gente foi para a porta da missa, lá da capelinha da Dona Wanda, com os santinhos do PT, fazer panfletagem e a gente achava que estava fazendo o supra-sumo da libertação. Quer dizer, e às vezes tomava o microfone da Dona Wanda para dar completamente fora do ambiente litúrgico, era uma quebra meio. Então, significa, nesse sentido, exercer a nossa missão e militância política enquanto cristãos. Se a gente tem essa sensibilidade metodológica aguçada pela antropologia, a gente faz mais política quando deixa o povo falar na igreja do que quando vai fazer um encontro de discussão sobre as eleições. É muito mais transformador, libertador, para a caminhada da história, ajudar que as pessoas possam exercer o seu poder sobre o sagrado, por exemplo, isso de maneira consciente, de maneira trabalhada, simbolicamente, não precisa falar. Nós temos porque mexemos com símbolos, a possibilidade de causarmos transformações que muito discurso ideológico não. Aliás, eu vou resumir para pular uma parte aqui. O João Luís II, isso que eu falo aqui mais para frente, ele começa a cristologia dele, um livrinho chamado Fé e Ideologia, onde ele diz que os valores eles são transmitidos de maneira muito filosófica em alguns lugares, ou de maneira muito simplória na cultura popular, mas tem uma terceira maneira de transmitir valores, que é da religiosidade, onde você equilibra a tradição, o testemunho com a reflexão, mas não a reflexão assim, estritamente irracional. Não deve ser irracional, deve ser mais do que a razão. E é isso que o ambiente simbólico, o ambiente litúrgico nos proporciona. Então, o que é fazer com que a política se torne mais cristã, né? Desde esse ponto de vista dela. Então, vou lá na frente dizendo: a fé autêntica não se reduz a uma religião, estou pensando a partir do João II. A fé autenticamente religiosa prolonga uma fé antropológica mediante dados transcendentes sobre valores e significações oferecidos por um grupo de testemunhas. Enquanto as tradições religiosas transmitidas como cultura buscam primeiro o reconhecimento do sagrado como sobrenaturalmente eficaz, que passam depois a adotar valores implícitos desse sagrado, a fé religiosa leva a aceitar valores humanos e a reconhecer depois seu sentido sagrado absoluto. Quer dizer, durante um tempo a gente pensou, Deus revela um conteúdo meio extravagante sobre aquilo que tem além da natureza,
E a gente, com fé, diz que isso tudo existe, porque Deus disse através dos seus profetas, e em consequência disso a gente obedece certos mandamentos morais. Hoje a gente percebe, não é bem assim não. A gente tem que olhar uns para os outros, discernir os sinais dos tempos, tanto nas relações pessoais quanto sociais. A gente tem que se tocar, feito Deus, pelo clamor do outro, através do rosto desfigurado de quem necessita, que a gente pode perceber lampejos da face resplandecente de Deus, e numa certa altura do compromisso que nos move e comove na direção dele, da sua causa, é que a gente vai perceber, e a gente faz isso sem ter certeza de que esse é o melhor caminho, mas a gente aposta, porque é aquele que faz mais sentido. E nessa atitude de fé, que é, antes de tudo, antropológica, é que se vai aos poucos tematizando uma fé teológica, como dizia Maurice II, que não é uma outra coisa diferente, é um outro grau, é quando você de repente percebe que na relação com o outro, a mulher que precisa que a gente, o empobrecido, que também, e vejam que essas não são categorias, quando a gente inclui esse olhar antropológico, assim, onde a gente classifica a pessoa de uma vez para sempre. Por exemplo, o indígena. Então a gente coloca como pobre, entre outros, como também joga a mulher no meio dos pobres, não sei o quê. Mas ele é pobre. A pessoa pode ser pobre em umas coisas, mas em outra não. Tem uma riqueza muito grande. Ele tem uma alteridade, onde tem às vezes mais valor do que a cultura da gente, do que o jeito da gente viver. Então, é na abertura de serviço, mas não apenas de dar, mas também de receber do diferente, que a gente reconhece o totalmente outro, que a gente pode ir ouvindo a revelação de Deus, que está objetivamente nas Escrituras, mas que só pode ser atualizada intersubjetivamente quando a gente entra no processo do povo que escreveu as Escrituras, que é o do amor. Então, a fé evangélica, diz Maurice II, não se fundamenta senão sobre a fraternidade humana inaugurada pelo testemunho da vida, morte e ressurreição de Jesus, reconhecido como Senhor. O cerne da fé cristã está em aceitar que nesse evento, Jesus Cristo, o mistério de Deus irrompeu na história e provoca em cada momento o compromisso com a vida dos irmãos. Contudo, não existe um sistema de significações e valores que não engendre um outro sistema ideológico, mais ou menos científico, para construir relações sociais de acordo com esses valores. Assim, a fé cristã gera sempre uma dimensão religiosa cultural, da qual deve livrar-se o mais possível para vir a ser comunicada aos outros nas suas culturas e religiões. Então, eu já falei dessas coisas. Visto isso, e como numa sociedade complexa existe o conflito entre várias culturas, pela tentativa de se impor uma da classe dominante sobre as demais, a evangelização das classes populares, dos grupos alternativos, da religiosidade do nosso povo, enfim, passa também, obrigatoriamente, pelo despojamento cultural da fé, pela reinvenção religiosa e prática do Evangelho, consoante as alteridades culturais. A Igreja se identifica frequentemente com a cultura ocidental ou com a cultura das elites ou dos privilegiados quando está ausente da enculturação, ou seja, se está, não tem um compromisso libertador. Não basta enculturar ou indigenizar a liturgia, catequese ou teologia, é necessário examinar os mecanismos de dominação para participar na vida do povo e em sua luta por uma ordem social mais justa. A melhor maneira de estimular o processo de enculturação é a participação no combate dos deserdados por sua libertação. É uma luta dele, não é a igreja que é a protagonista da política. Na escola da solidariedade é onde se aprende os valores culturais comuns. Outro dia tem um jesuíta que está fazendo o nosso mestrado lá, ele trouxe um livro de Antônio Vieira, ele estuda um pouco os sermões, e tem uma passagem muito bonita, ele diz: os cristãos deveriam fazer parecido com os pagãos.
Quando os pagãos querem, e a propósito do nosso terreiro lá, a gente está tentando ver o que é que tem de parecido, diferente. Então, ainda hoje, né, em certas religiões, quando se quer prognosticar os futuros, aliás, lá em Taquaritinga, ainda não chegou em todo canto o aparelho de ultrassonografia, essas coisas. Quando quer saber o sexo da criança que vai nascer, mata uma galinha e vê o coração se fica aberto, fica fechado. Assim também, tem práticas divinatórias que ainda hoje sacrificam o animal e vê nas vísceras o que é que vai acontecer. E aí o Antônio Vieira diz, os cristãos deveriam fazer parecido com os pagãos, deveriam ir às vísceras sim, mas não dos animais, não dos bichos, e sim das pessoas, nas tripas, roncando, né, de quem está necessitado, depauperado, humilhado, que a gente escuta o grito de Deus. Devemos ir às pessoas, diz Antônio Vieira, mas não de quaisquer pessoas, apenas das pessoas sacrificadas ou daquelas que se sacrificam para diminuir o sacrifício das outras. Aí a gente fala. Então, como é que a gente pode aproveitar dessa cultura da nossa gente, com sua política e com sua religiosidade, e colocar aí mais fermento cristão? Essa é a pergunta que eu faço agora no ponto seguinte, e ela me leva a uma reflexão sobre a criação. Ainda tem tempo? Ainda há pouco, em um ambulatório médico popular, eu encontrei um cartazinho assim, bonito, com umas coisinhas. Dizia assim, Clínica da Alma. O médico parecia ser ou cristão ou espírita, não sei direito de onde é que se produz esse material. Mas veja, Clínica da Alma. Médico responsável, o médico permitiu botar um cartaz que era da concorrência dele. Clínica da Alma, médico responsável, Doutor Jesus Cristo. Graduação, Filho de Deus. Médico auxiliar, o Espírito Santo. Campo de atuação, o coração. Sua experiência, infalível. Sua especialidade, o impossível. Sala de cirurgia, o altar. Seu hospital, a igreja. Horários de consulta, 24 horas por dia. Acreditamos que é um cartaz que resume bem o senso popular religioso, onde, para além da verdadeira origem comum entre medicina e meditação, saúde e salvação, faz-se um reducionismo do campo religioso à cura da alma ou do coração, como se as questões de saúde pública não interessassem à missão religiosa, como se as condições materiais de sobrevivência não interessassem a Deus. Jesus Cristo, de fato, é muitas vezes tido como um médico espiritual e, com a assistência do Espírito Santo na qualidade de auxiliar, opera nos altares das igrejas, subvertendo de modo extraordinário a ordem natural de milagres objetivos, ou ao menos alterando a percepção subjetiva do coração sobre a realidade. Quando se fala de espírito entre nós, a ideia é de algo substancial, porém invisível, capaz de vida própria, em oposição à matéria e, portanto, ao corpo. Essa atitude pseudo-teológica afeta a antropologia religiosa, visto que divide o ser humano, criado integralmente à imagem e semelhança de Deus, numa entidade dupla, composta de corpo e alma, destinada a transcender o mundo material e, portanto, o corpo, na direção de um outro mundo puramente espiritual. Acredita-se que quando as pessoas morrem, o espírito ou a alma sai do corpo e fica vagando por aí, até encontrar seu lugar, nem sempre definitivo, na economia do mundo sobrenatural. Aliás, essa palavra sobrenatural, eu vejo certos programas religiosos o tempo inteiro. Os milagres são um atestado de que aquilo é sobrenatural e, portanto, aqui sim a gente está mexendo com religião. Ora, nenhum milagre nos livra da morte. Pode retardá-lo, mas quem põe sua fé por conta de milagres está precisando passar pela cruz de Jesus, não é por causa de alguma coisa, mas apesar de tudo, ele se entrega a Deus e não é uma entrega racional, é existencial, porque ele perdoa até os inimigos. Então, isso sim, para a gente deveria ser com fé na profunda. E a ideia de sobrenatural foi uma tentativa teológica adaptada
e dizer, olha, isso que na cosmologia aqui dessa cultura filosófica de vocês colocam lá em cima, né, essas coisas para além da natureza, sobrenaturais, é mais ou menos disso que nós, na tradição semita, etc., falamos no lugar de Deus e tudo. Mas na Bíblia, Sebastião está aí para me corrigir, é uma palavra que a gente não encontra muito não é? Não encontra nada. Quer dizer, foi uma tentativa de traduzir naquele tempo. Hoje a gente teria que encontrar nessas cosmologias novas, que aliás deixam muito mais brecha do que aquelas antigas, porque do muito grande ao muito pequeno hoje a gente já explorou e percebe que no fim tudo é tão misterioso, algo sempre vai escapando, porque tudo, mesmo a matéria mais fina, se desdobra em energia, se transmuta em energia. Então há tantas maravilhas para a gente louvar ao se abrir para a natureza, que não precisa falar de um sobrenatural como sendo o lugar de Deus. É por dentro da natureza que a gente deve procurar, né, essa orientação, essa energia salvífica. Então, quando se aplica, porém, a essa metafísica popular que estava resumida naquele cartaz, o conceito cristão de salvação, a mensagem do Evangelho fica reduzida à ordem: salva a tua alma. Não entra na dimensão da sociedade nem a da política. Não existe geralmente na mística do nosso povo a percepção de unidade entre a forma material do humano e o divino e espiritual hálito de vida. As Escrituras nos mostram a pessoa de Jesus, o Cristo, na mais plena humanidade. Sua ressurreição não é a sobrevivência de um espírito, de uma alma, a ressurreição do corpo. A referência à igreja no credo apostólico é feita precisamente no capítulo do Espírito Santo. Creis no Espírito Santo, presente na Santa Igreja para a ressurreição da carne, quer dizer, o Espírito existe, especialmente na igreja, para espiritualizar e ressuscitar a carne, o mundo, os nossos corpos. Ele não é contra a nossa humanidade, e sim a favor da nossa divinização. E se os nossos corpos são para a ressurreição, deve haver neles as marcas da alegria criada por Deus. Eu acrescento a essas palavras algo mais no sentido da teologia da criação, pensando que pode aí a gente ter um fundamento importante para avançar nessa praxis de inculturação da fé cristã no campo da política. Primeiro, como, se a gente for ver direitinho, vai acabar descobrindo, somente uma correta e adequada teologia da criação pode desfazer o dualismo existente na cabeça de muitos entre fé e cultura. É fundamental que apareça desde o início a profunda relação entre essas duas realidades, devido à fonte comum de onde provém. Grande parte das dificuldades que a gente experimenta hoje para aproximar fé e cultura tem sua origem numa noção ontológica de criação como realidade neutra, à qual se acrescenta a oferta salvífica de Deus. Evidentemente, essa é uma visão que não tem nenhuma fundamentação bíblica. Deus está por dentro de todas as culturas desde sempre, de forma que toda expressão que vai ser gerada por pessoas de boa vontade pode ter a ver com o plano de Deus. Agora, a gente tem que, a cada momento, enquanto cristão, verificar, a partir do testemunho, de aprender a aprender dos nossos pais na fé, como aqui a gente louva certas coisas e denuncia outras, como a gente pode fazer a história avançar no sentido da aliança. Quer dizer, todas as culturas, também as culturas populares, dispõem de uma base comum que possibilita e desperta o encontro e o diálogo de fé. Deus criou e cria gratuitamente o mundo para o seu amor. As criaturas todas existem e agem, possibilitadas por Deus. A ação humana que organiza a cultura para defender e criar a vida é, portanto, mediação para a ação de Deus, de sorte que as culturas todas devem ser tomadas como locais da fala de Deus, da atuação do Espírito Santo, dos sinais dos tempos. Por mais desfigurada que esteja, a cultura tem a ver com o desejo de Deus, deve se considerar dela uma palavra de Deus. Então, qual é o lugar? E isso é, pedagogicamente, a tarefa mais importante que a gente tem para gerar pessoas mais conscientes no campo da política. Qual é o lugar que a gente dá para as pessoas, mas não somente
enquanto indivíduos, testemunho pessoal, mas enquanto grupos, enquanto cultura, dentro das nossas celebrações. Como é que as pessoas exercem o poder, né, com a sua história pessoal e sociocultural dentro dos nossos tempos. A teologia da criação pode inspirar mais do que essa consideração positiva de dimensão salvífica na vida das pessoas e culturas e que o evangelizador deve considerar, deve depois desenvolver. Mas ninguém redime aquele que não assume, tem que trazer, tem que valorizar e depois entrar num processo de cura, de transformação e tal. Ela pode ser também, teologia da criação, um caminho para a recuperação e desenvolvimento da antropologia e metafísica da nossa gente. Aqui entra a segunda contribuição da teologia da criação para a gente iluminar a fé do povo nesse sentido de uma melhor política, de vez que a crença em Deus Criador é comum à religião, não apenas ao cristianismo popular, aquilo que a escolástica chamava de religião natural, e que a teologia da criação, desenvolvida pela tradição cristã, questiona e corrige na fé popular a sua imagem dualista do humano, a sua imagem de um Deus desconhecido e distante. No encontro que a gente acabou de ter lá com o pessoal do Xambá, então uma pergunta, não sei se ingênua ou maliciosa, foi: mas por que vocês fazem esses cultos todos e tão bonitos para os orixás, para os antepassados divinizados, mas não fazem nenhum culto para o Criador, para o Lorum? E o amigo que estava lá expondo disse: eu não sei de tudo, mas eu só sei que é assim. Quer dizer, nós cristãos devíamos saber um pouco mais. Se a gente olhasse para nosso tesouro teológico, né, para a sabedoria dos nossos santos, aí a fé cristã oferece uma possibilidade de resposta à necessidade existencial do sentido para a vida. Reconhece a origem da vida como um mistério transcendente, colocado por um outro, anterior e exterior ao mundo, e portanto causa da vida do mundo, fonte de inspiração e orientação para a defesa da integridade do mundo criado. A teologia da criação cristã nos impede assim de separar o dualismo ou de misturar o monismo, o divino e o mundano. Impede-nos de pessimismo diante do mundo e de presunção da razão, convidando-nos a jardinarmos o mundo conforme os projetos do Éden bíblico de Deus. Daí se poderia falar em dualidade, mas não em dualismo, nem em confusão entre matéria e espírito, corpo e alma. O mundo tem uma origem, um projeto de causa ao cosmos, um sentido eterno que deriva do ato livre e amoroso do Criador, de forma que esse sentido da realidade da vida, em última instância, continua o mistério de Deus, e somente é dado a conhecer a quem ama o amor de Deus. A criação é fruto do amor entre as pessoas divinas, pelo verbo, o amor, de maneira que é um ato eternamente cuidado, como eterno é o amor em Deus. Sem confusão e sem separação, ama-se em Deus e Deus ama o mundo. Daí que a transcendência de Deus, enquanto revelada como amor, não implica em desprezo pelo mundo e pelo corpo, que ficam implicados no mistério da encarnação e da ressurreição. Por fim, o ser de Deus não deve ser buscado em essência, porque ele se revela desde o ato criador como liberdade amorosa. Podemos perceber a Deus nos atos criadores do mundo, nas criaturas do mundo, sobretudo no Cristo, encarnado em Jesus, para recriar todas as coisas. Outro dia, uma menina me mandou uma provocação lá do Arthur, dizendo: professor, o senhor fala muito de Deus, cultura religiosa lá no Brasil. Fala muito da religião, mas o que vai salvar o mundo é a beleza. Ele encontrou uma frase russo. Então, aí ela citou lá o direitinho, só que se ela tivesse lido mais do que 50 frases, saberia que, na verdade, o que ele considerava de beleza eram os ícones, era Jesus Cristo, era a beleza suprema, né, para ele. De maneira que o mistério das criaturas remete ao mistério de Deus, porque em todas elas age o Espírito Santo de Deus. O Deus da revelação cristã não é essência abstrata, mas comunhão de pessoas que se manifesta no mundo em autoridade amorosa,
mesmo quando não é amado pelas criaturas, o que dá origem ao mal. Daí que interessa à fé cristã não somente as questões tidas como espirituais da religião e da nossa religião, mas a dinâmica econômico-política e interpretativa da cultura como um todo, de todas as culturas. Por isso, um cristão que não, seja na América Latina, seja onde for, não consegue ter interesse pela política, pelo cuidado com a criação, faria bem a gente chamar o bispo para, se não excomungá-lo, botá-lo em penitência. Muito obrigado. Isaías, vou convidar você para me ajudar a tirar aqui, porque a gente pode. Eu vou convidar você para me ajudar aqui. Se pudermos. E se você puder colocar a sua cadeira no lugar, porque aí a gente agora tem oportunidade de um diálogo melhor. Então, depois desta provocação de Gilberto, obrigado, está aberto exatamente para a gente começar a dialogar sobre o que foi dito ou sobre o que não foi dito, né? Sobre o que não foi dito, aproveitando esta oportunidade. Talvez eu possa começar fazendo um comentário. Achei interessante você citar o livro de Libertação da Teologia, desse grupo, e me recordei de uma coisa. Na década de 80, Edir Macedo escreveu um livro sobre o mesmo título, Libertação da Teologia. Minha biblioteca operária. Edir Macedo escreveu um livro sobre o mesmo tema, Libertação da Teologia. Certamente que está fora do mercado, mas é possível encontrar esse livro em alguma biblioteca por aí. Duvido que o conteúdo de segundo seja muito parecido com que Isso dá uma boa dissertação de mestrado. é verdade, comparar as duas. Entretanto, é interessante o que você fala, que tudo é política, mesmo quando não se apresenta como tal. E aí eu pensei em algo que as igrejas históricas, durante o século XX, exerceram o seu poder e, portanto, a sua política através do conhecimento. Os pentecostais, percebendo, talvez, sendo mais simples, vindo mais do povo, percebendo que não dava para concorrer, foi através do poder do alto, mas não deixa de ser também uma forma de exercer a política. Os neopentecostais, me parece que buscam exercer o poder, a política, através do poder de ter. Então, o poder do conhecimento, o poder do alto e o poder de ter. E os três grupos estão aí. Às vezes, agora já bem mais misturados do que há 20, 30 anos atrás, mas estão aí. Como é que você vê a participação das igrejas protestantes na política brasileira? Como é que você analisa isso? Participação. Ou a não participação, visto que você disse que tudo é política, então não participar também é participar. Como é que você analisa isso? Eu vou pegar a sua tríade e vou juntar com outra. Nossa, sim, certo poder. Como chamava Domingos Barbero, se lembra? Eu briguei muito com ele, no curso que
que ele foi dar sobre militância cristã não violenta lá, junto com o Parafreninho. Então, naquela época eu era da torcida torcida do Paredão. Bom, era mais jovem e tal. Então, briguei muito tempo. Mas aprendi uma coisa dele. Ele dizia, para quem não conhece ele, um religioso, muito santo, e tem vários livros, ele já faleceu, mas vocês encontram lá, livro para então, ele fazia uma leitura do cristianismo através da analogia com a Santíssima Trindade. Ele dizia, o nosso povão, seja com verbo católico ou através das outras religiosidades populares, tem sempre a experiência de um Deus criador, mas de um Deus criador que ficou lá. É um Deus terrível e distante. Sabe-se que tem, né, poder, porque de onde veio tudo. De vez em quando a gente precisa de alguns reforços aí desse poder, mas ninguém nem presta culto, nem busca. Tem-se. Então, a religiosidade popular se serve de muitos santos intermediários, como as religiões outras, feito aquela que a gente acabou de apreciar lá no Xangô. Quer dizer, nem culto presta mesmo, mas é porque tem que se haver com os orixás e tal. Então, ele disse, para tentar superar um pouco essa religiosidade muito mínima, eu, se sou católico, faço uma promessa para os santos, se sou evangélico, faço um voto para Jesus, mas é uma coisa muito assim, né? Um comércio meio. Não há muita proximidade. Então, certos movimentos eclesiais enfatizaram a experiência íntima do Espírito Santo dentro das pessoas. Esse poder não está lá, esse poder está aqui. Você pode se libertar dos medos, você pode se transformar, você pode ter uma outra vida. E isso tudo se faz num clima esfuziante de trama psicológica, que é para despertar, né, do Espírito Santo dentro da gente. Então há muitos movimentos de êxtase pentecostal, neopentecostal e tal, dentro do cristianismo. E para além dele, nesses novos movimentos religiosos, e por fim ele disse, tem outros grupos cristãos que disseram, não, vamos enfatizar muito mais. Isso aconteceu sobretudo no sul, mais pobre do planeta, como na América Latina. Vamos enfatizar a praxis, né, daquela pessoa da Santíssima Trindade que mais nos ajuda a compreender nossa missão no mundo, seguindo o que o Jesus histórico fez, que, militando gratuitamente por uma transformação da história, criando condições para uma nova sociedade que a gente vai plantando o reinado de Deus, que continua lendo, que começa aqui agora e tal. E aí ele dizia, naquela época eu não entendia bem, o drama do cristianismo é que a gente não se lembra do nosso símbolo trinitário. Até esse versículo se benze, mas uns enfatizam esse Deus criador lá em cima, outros enfatizam a militância nas pastorais libertadoras de seguimento do Jesus histórico, e outros enfatizam o transe estático do Espírito Santo que nos desperta outros estados de consciência e provoca uma cura psicológica. Santo Irineu lembrava ele, os dois braços, dizia que Deus é o Filho do Espírito Santo. Então tem que juntar essas três dimensões. Quando você me lembra desse poder de Deus, poder agora de ter o saber. Quer dizer, isso me faz pensar um pouco, o saber era muito especulativo, era para escutar lá a temperatura dos infernos e a mobília do céu, tem a ver com essa coisa mais antiga, mais popular, que depois ganhou área requintada, mas que deixava Deus sempre lá distante. Quando você fala do ter
para mim, lembra esse engajamento político transformador das pastorais, só que elas eram no sentido mais comunitário, aquele no sentido mais individual, né? Enquanto que aquela história do poder do alto, lá, das primeiras vagas de pentecostalismo, era um poder do alto para nada, se queria que viesse para baixo e que transformasse, que tivesse uma nova visão, que se sentisse melhor, que libertasse das neuroses, das alienações, etc. E tal. Quer dizer, qual é o drama? É que a gente, desse quadrilátero aqui, desse triângulo, cada um está do lado da rua, né? De Macedo está do lado de cá, a gente aqui está do lado de cá. Você tem que criar umas pontes aqui para que eu não. Claro que se você. Eu acho uma loucura o que esses pastores fazem nesses programas e nessas coisas aí. Agora eu tenho um respeito muito grande pela fé das pessoas que buscam a vida. E acho que, do ponto de vista teológico, a gente devia considerar uma sinceridade, mais que isso, quer dizer, uma autenticidade daquela necessidade, daquela. Na época que eu, acompanhando com o irmão, se voltei o Penadão fazendo pastoral, eu entendi melhor por que as pessoas vão nessas igrejas. Chega no interior, era na Copa que ele está aqui agora, mas lá ele era reconhecido pelo nome, a família representava mais, as pessoas tratavam com respeito. Aqui ele arrumou um empreguinho de vigilante ali, mas passa muito tempo fora de casa, o dinheiro deu para comprar uma TV, mas aí ele cria desejos de umas mulheres e de uns carros que ele nunca vai poder ter. Está pior do que ele estava antes. E as próprias filhas dele, qualquer cara que chega lá no Brasil, nem tem um carro, uma moto, leva na garupa e elas. Então, ninguém, ele tem um número de carteira, mas não tem mais um nome, né, com respeito na rua. Vai na igreja dessa, claro, deixa de beber, sobra dinheiro para comprar um teto, tem que ir lá toda vez, aquela coisa do espírito, então, fugir da política, mas faz outra política. De toda maneira, ele tem uma vida social. Então, não sei, eu ouvi algumas famílias que eu olhando assim, eu dizia, realmente, elas estão melhores aí do que se estivessem na nossa paróquia católica. No grupinho de irmãos eu nem digo, porque ali a gente tinha uma coisa um pouco mais equilibrada, mas na paróquia católica não tinha vida comunitária, não mudava de vida, claro, que aquilo eram as coisas muito limitadas, muito atrapalhadas, a gente muito limite. Depois, ou a igreja muda e se desenvolve, ou então o pessoal muda de igreja. A minha empregada é da Assembleia e agora está no céu, porque chegou aí uma nova Assembleia, um ministério lá no Rio, que o pessoal é mais liberado, não sei o quê, e aí ela está usando umas saias assim, soltou o cabelo e dá uma maravilha. Quer dizer, ou muda a igreja. Então, é muito complicado isso que você coloca. Eu só posso falar um pouco assim, de maneira analógica, percebendo. Eu não condeno essas coisas todas, assim, eu percebo um limite. Quando, há uns anos atrás, hoje a gente está lembrando disso, tem um laboratório de rádio lá, e eu fui chamado uma vez para discutir sobre como interpretar a Bíblia. Do outro lado da mesa, quem estava era R.R. Soares. Isso foi no século passado. Ele tinha acabado de romper com. Hoje eu não se presta aí no negócio de rádio, então, aí, mas ele estava com a bola baixa e aí ia em todo canto. Então foi, imagine que conversa que eu tive com esse cara. E hoje eu ligo a TV e vejo ele lá. Então, é muito complicado isso. Agora, se a busca, se essas coisas atraem gente, deve ter um sentido, a gente deve aprender a valorizar a motivação. Agora, o que fazer com essa busca, com essa motivação? Acho que a gente pode fazer um pouco melhor do que essa gente aí, que às vezes usa o nome de Deus muito bom. Eu compartilhei uma coisa. Eu gostei muito do
começo de sua fala, de uma relação que você fez, gostaria de enfatizar isso, não? Você colocou a relação política-poder em uma simetria com, pode ser até mais libertador, dar participação às pessoas na igreja que fazer um curso sobre formação política e liderança. Gostei muito dessa perspectiva simbólica. Eu gostei muito de uma afirmação que ele fez, digamos, de um paralelismo que ele fez, dizendo que pode ser mais transformador socialmente, culturalmente, dar participação às pessoas na igreja que fazer um curso, uma palestra sobre política e formação de lideranças. Que isso tem um poder simbólico muito mais forte do que uma formação mais acadêmica, para dizer de outro jeito. Eu gostei muito disso. Não? Quando eu tinha 20 anos, eu era kantiano. Não? Todo uruguaio é kantiano. Não? O religioso é para o âmbito privado. Não? E vivemos sem tematizar o imperativo categórico. Não? Nós temos que nos comportar sendo testemunho para os outros. Não? A mudança veio quando, nessa linha que você falou também, que eu disse, que o imperativo categórico era o próximo. Enrique Dussel copia de Levinas, copia de Levinas, muito pouco a Dussel. E para mim, verdadeiramente tem essa capacidade, não? Lograr que as pessoas, nos espaços públicos religiosos, se expressem tem um poder transformador. Não? E mais, acredito que ainda, e eu fui padre católico, não? Como igrejas históricas, a capacidade da liderança do clero ainda é muito forte. Não? Temos que lograr essa capacidade de participação, de mudar a coisa. Não? Acho muito bom esse valor. Isso eu gosto muito. Claro, não significa de esquecer a cruz de Cristo e o conteúdo soteriológico, mas a teologia da criação, acho que pouca gente bota fé, porque é algo, sobretudo para a gente, não só os clérigos eclesiásticos, mas os outros todos. As academias estão cheias de igreja. Quer dizer, você acreditar que tem algo verdadeiro, tem algo divino por aí, no meio desse nada. E é só com base nessa crença que você deixa que alguém venha para o centro e fale. Da maneira mais louca que possa nos parecer, mas no meio daquilo pode ser que esteja falando do Espírito, pode ser que tenha uma orientação profética e tal. É preciso botar fé nisso, que Deus age em toda a criação, em todas as culturas. Isso tem um conteúdo emancipador muito forte. E te dou dois exemplos. Uma igreja anglicana. Eu acho que mais do que tudo, quem é preocupado de fazer grupos de apoio à causa feminista ou de idade, mais do que conversar muito sobre feminismo, eu entrei na igreja anglicana e fiquei, meus neurônios entraram puto assim, porque eu vi um reverendo, mas de uma reverenda de mãos dadas e ambos usando os mesmos paramentos que eu sempre acostumei a ver nos homens e lá em cima. Eles agora vêm de trás, no meio do povo e vinham juntos. Quer dizer, um desgraçado que esteja pensando em sair da igreja e encher a cara, depois de muita zona, chegar em casa e fazer pintar a miséria com a esposa, depois de ver aquela cena, ele vai pensar duas vezes, porque a dignidade está sendo ali a mesma, tá? Isso tem um conteúdo que a mim me causou surpresa, me deixou. Tem que negar as coisas. O outro exemplo que eu te dou, aliás, foi no, como chama,
vocês que defendeu o doutorado na Federal um dia desses? Gustavo Pinheiro. Não, Gustavo. Que era sobre isso. Uma tipologia das igrejas cristãs, como se... Gustavo. Então, uma tese muito interessante, eu tive um prazer de ler, eu estava lá. Mas aí, eu estava lá e me lembrando que a última vez que eu estive numa banca de tese na Federal, tinha lá uma freira que defendeu uma dissertação de mestrado sobre o poder nas séries, o poder nas comunidades de base. Mestrado em sociologia. Inclusive a Marilena Chauí, eu me lembro muito bem, era a leitora externa. E a freira falava tantas maravilhas, que as comunidades de base, já tinha não sei quantos sindicatos e conservadores e mães, e já estava entrando nos partidos, e não sei o que. Aí eu, como naquela época, tinha uma certa experiência de engajamento e achava que era isso tudo, mas que tinha algum problema. Tem algum problema porque muita gente já estava começando a deixar as comunidades de base. Por quê? A própria igreja ajudava a formar quadros para militar lá fora, só que depois o pessoal voltava para a capelinha, não tinha nenhum poder. Tinha que esperar o padre vir para celebrar, era tudo muito regrado, eles não podiam recriar, como estava recriando com seus moradores, sindicatos e até o partido. Aí, resultado, não era só a igreja que estava perdendo pessoas espiritualmente. Eles, do ponto de vista espiritual, estavam perdendo espaço para se encontrar. O resultado estava começando a se vender, porque na prática, às vezes, a teoria é outra. Você bota uma bandeira vermelha, mas na verdade faz coisas muito de outras cores lá por baixo, etc. É assim a vida. Somos luz e sombra, todos, e precisamos do espaço do reconhecimento, da educação, da liberdade. Pois, aí eu não me contive. Quebrei o protocolo. Hoje eu não conto essa história para ninguém imitar, porque vai me deixar em maus lençóis como o Arnaldo Machado. Mas eu quebrei o protocolo, fui lá, escrevi no papelzinho, entreguei para um camarada lá da banca, para ele botar uma pergunta para a freira. E a minha pergunta era, e aí ele não leu minha letra, porque já era bem naquele tempo, e aí acabou me chamando lá na frente, vai embora, quebrou tudo, foi uma discussão, quebra-pau lá. Minha pergunta era, se esse processo que ela estava dizendo que era a transformação política do poder lá, em algum momento não ia entrar em degenerescência, não ia degringolar, pelo fato de que as pessoas aprendiam a mexer lá fora, mas dentro da religião, dentro da igreja, na capelinha, não podiam levantar uma alfaia, não podia exercer o poder sobre o sagrado. Nós não transformávamos para um esquema mais circular a maneira como a gente organiza a vivência da fé. Isso, para mim, é, em primeiro lugar, o papel político, pedagógico que a religião deve exercer. Não, claro, suplementarmente, pode fazer um curso de formação política, de discussão com os partidos, etc. Eu não vejo, sinceramente, hoje, depois de ter tido alguma experiência nas bases, acompanhado em uma medida de ter alguns cabelos brancos, sinceramente, eu não vejo que a gente precise mais do que fazer bem aquilo que é para a gente fazer. Religião, liturgia, catequese. Se fizer isso, que é o trabalho simbólico, de uma maneira bem feita, libertando de tudo que há de contaminação dominadora aí, isso contamina, isso transforma, isso aí tem esse mundo. Inclusive porque, se isso acontece, vai acontecer também aquilo que Roberto dizia. Precisamos conversar mais na igreja sobre esses assuntos. Porque se as pessoas exercem poder na comunidade, elas vão ter poder para falar dos seus engajamentos na sociedade. Também. E aí vai se partilhar. O que é que eu faço lá fora por causa da minha fé? De modo que as coisas não se opõem, mas justamente essa considerar a igreja como instância pedagógica privilegiada, vai desaguar também na conversa até explícita sobre política, porque as pessoas são as mesmas.
estão lá e estão fora. E aí elas vão ter poder de falar. Eu não vou dizer aqui, eu não posso dizer não, porque aqui minha comunidade só canta. Né? E eu faço lá fora, mas aqui eu não falo isso. Imagina se eu falar, o que é que vão dizer de mim? Até mesmo na hora das preces, aqui a gente fala, porque é um ambiente religioso, de questões emotivas, no máximo de saúde, mas questões salvíficas mais amplas, por exemplo, de saúde coletiva, de saúde pública, não, isso aí não pode ser falado. Se as pessoas Exatamente. mas se a maturidade é alcançada, então não há mais. Eu disse agora, não há mais, pode haver dualidade, você tem que ser coisas diferentes, mas não pode haver dualismo entre corpo e espírito, entre política e religião. Levantar uma questão e fazer uma reflexão que envolve um questionamento também. Eu anotei assim algumas coisas, não vou falar tudo, mas eu fixo melhor que eu escuto quando eu anoto, para que possa existir equívocos no que eu anotei, então me corrija. Mas me parece que quando você começou a falar, você abordou a questão da relativização da nossa interpretação religiosa. E você mostrou, eu achei muito interessante aquele quadro, né, com aquelas imagens, porque me fez pensar imediatamente que será que de fato a gente tem um problema de interpretação? A questão existe essa interpretação religiosa? Será que existe essa interpretação da realidade? Que realidade é essa, né, que a gente está tratando aqui? Então, porque quando você mostra aquelas imagens, você me faz perceber e pensar que a realidade é algo que nós construímos. Não necessariamente interpretando, é que nós construímos. Você construiu realidades aqui para a gente. Você construiu uma realidade para mim quando você mostrou aquele galo. Imediatamente depois você construiu uma outra realidade. Você foi construindo diversas realidades a partir daquilo que você quis me mostrar. Os fatos eram aqueles, mas você foi construindo uma realidade a partir daqueles fatos que você me apresentou de acordo com o objetivo que você queria alcançar. E eu acho que eu penso que é muito complicado a gente trabalhar nessa questão de como é que acontece vamos trazer uma inculturação da fé. Porque é importante a gente refletir sobre essas coisas, inclusive no sentido de quando a gente diz isso, o que está por trás daquilo que a gente diz que é a cultura? Será que a cultura de fato é essa coisa? Não, existe, essa é a cultura. Será que ela existe como o ar existe, paira sobre nós e nos circula? Né? Ou ela também é de fato, inequivocamente, algo que nós construímos, algo que é construído e que é construído sim a partir de uma relação de dominação, de uma relação de poder, né? Assim como a gente tem que pensar, se preocupar esses discursos, não, como a história mostrará a verdade, né? E como a gente tem, outro dia eu ouvi Lula falando sobre a história mostrará a verdade dos fatos. Que história? Né? Quem vai contar essa história? Que história é essa que vai mostrar essa realidade? Então, assim, como a fé, ela também traz o seu discurso, porque nós temos um discurso religioso que é um discurso de dominação, sim, porque nós utilizamos um discurso que é arraigado de valores, que traz uma proposta, que traz um objetivo, que traz de forma clara uma nova pauta, né? Então assim, não deixa de ser. Então a fé, ela traz o seu discurso, né? Nós temos um discurso religioso. E aí, como é que a gente pode dizer que ele que vai haver uma inculturação? Assim, como é que se processa isso na vida real, na vida prática, né? Na vida prática. Como é que isso acontece sem que nós não estejamos construindo uma realidade a partir da nossa fé? E aí eu não estou questionando que ela não seria boa, ao contrário, eu acho que ela seria excelente. E seria, como você disse, uma forma muito, muito especial, eu achei, forma como você disse, a gente pode até não ter certeza que é esse o caminho, mas é o que faz mais sentido. Eu acredito nisso também. Eu acho que acreditar nisso, de certa forma, para mim, legitimaria eu compreender que esse discurso é o melhor. Mas é um discurso, é uma construção de realidade a partir do meu discurso. Então, como é que eu dissocio isso? E uma outra reflexão, aí é uma questão muito pessoal, que quando eu cheguei aqui eu falei sobre isso, eu acho que a gente sai discutir mais esses discursos na igreja. É porque eu sinto muito isso, inclusive do ponto de vista pessoal. Eu acho que
nós temos que ter uma preocupação muito grande com essa forma seletiva, como muitas vezes a gente utiliza o nosso discurso religioso. Eu acho que eu sinto isso, eu digo isso como leigo, como cristão, assim, eu percebo muito isso. Ou você é muito espiritual, ou você é completamente comprometido, socialmente falando, com a sua fé. Isso é uma separação absurda, é uma separação, assim, altamente danosa, prejudicial para a fé cristã, para aquilo que o nosso discurso se propõe a realizar. E assim, eu acho que a gente talvez devesse existir uma maior preocupação com isso. Quando você estava respondendo a Maurício, você falou uma coisa brilhante. Assim, você falou sobre é preciso juntar essas três dimensões quando você falar. Então, assim, eu acho que essa é a coisa mais maravilhosa que a igreja, a liderança, os líderes da igreja deveriam tentar alcançar, porque o que chega para a vida da igreja mesmo, é essa separação, esse pluralismo. Então, assim, a missão integral da igreja, mas o evangelho não é integral. Ou o meu evangelho é totalmente firmado na questão do poder, o meu pentecostal, ou ele é tradicional, porque ele está firmado sem absolutamente nenhuma dessas coisas, ou então ele é da teologia da libertação, da área social da igreja, da doutrina social da igreja. Quer dizer, são coisas separadas. Isso é passado de alguma forma, isso é passado muito claramente para a vida da igreja. Então, assim, por que não é possível, por que não se consegue, assim, fazer essa junção? Por que o natural ele tem que excluir o sobrenatural? Por que o Deus que age no natural ele tem uma dificuldade de ser passado também assimilado no agir no sobrenatural? Por que a gente se preocupa? A gente, que eu digo, eu estou me excluindo nesse agente, inclusive, porque eu não faço eu não tenho esse discurso, mas assim, por que isso acontece? Eu digo isso porque, por exemplo, eu posso ser claramente enquadrada como uma cristã carismática. Então, ela é uma carismática. Então, muitas vezes, a minha preocupação com a fé comprometida do ponto de vista social e uma fé que eu exerço na minha vida social fora da igreja, eu me sinto muito mais excluída em fóruns como esse, quando eu percebo que tudo que diz respeito ao sobrenatural parece não se encaixar, parece um discurso de alienação, quando para mim ele não é. Para mim, a minha fé, ela só consegue ser plena quando eu percebo que eu posso vivenciá-la, experimentá-la e exercê-la tanto no mundo natural quanto no mundo sobrenatural que eu creio. Então, assim, eu tenho essa dificuldade, eu queria saber, e eu sei como leigo, como aquela pessoa do banco da igreja que vocês lideram, eu percebo que esse é o sentimento que existe da igreja. Eu não sei se o Crispim também, como ele percebe isso, mas assim, sabe, eu acho que a gente precisa, essa eu acho que é a maior barreira para a igreja, porque a igreja recebe esse discurso de uma forma muito separada, muito separada mesmo, assim. Existe uma dualidade, parece. Pegando esse gancho, o que você falou, é impossível separar, dissociar religião e política, na medida de que quem exerce política vai exercê-la com influência e sob influência daquelas coisas que você acredita. Então, é como o Roberto está falando, como é que eu, que acredito nessa dimensão, eu que acredito nessa dimensão aí sobrenatural, nessas verdades de fé, que eu fui criado, educado, como é que eu vou exercer política se parece muitas vezes que eu sou um peixe fora d'água, na medida que eu acredito em coisas que parecem conflitantes com aqui a teologia da libertação, é só opção pelos pobres, e é só, tá entendendo? Parece que aquelas coisas que você acredita, que você foi instruído, foi educado, parece que é conflitante muitas vezes. Posso só falar? Então, eu vou sugerir, Isaías, não saia. Não é porque eu tenho que abrir. Eu vou sugerir você fazer a sua fala. E se mais alguém tem, eu sou aquele que faço aquele papel e dizer o seguinte: vamos caminhando para o final.
Então, fale porque você não terá a última palavra. Fale depois o tio Braz vai concluindo. Pode uma palestra também, mas curiosamente, eu encontrei uma coisa aqui na internet que eu acho muito a ver com o que a gente está vendo aqui. Ó. São 2 parágrafos. Em casa, a Arruda faz oração com um grupo religioso. Dezenas de pessoas deixaram esta noite a residência do ex-governador do Distrito Federal de José Roberto Arruda em um condomínio do Parque Way, né? Obrigado, que a igreja é muito bom. Bairro de classe média alta na Brasília. O grupo chegou ao local pouco tempo depois de Arruda, que deixou hoje a prisão, e foi fazer uma oração junto com o ex-governador. Então, este fenômeno de alguém ser preso e na prisão encontrar Jesus vai do menino que mata, estupra, violenta no bairro da periferia, ou pega a arma e assalta alguém no semáforo, até o governador do estado, de um dos maiores estados, que lá na cadeia se encontra com Jesus. O problema, eu acho que a gente deve avaliar, é que, por exemplo, política e igreja não tem como desassociar mesmo lá embaixo nas bases e lá em cima na igreja da elite. Porque se dialoga, se conversa. Eu fui, por exemplo, pegar uma barraquinha para fazer uma feira lá no Jaboatão dos Guararapes, e eu fui perguntar quanto custava. Cheguei para o cara que organizava e disse: quanto é que custa 2 barraquinhas aqui para a gente colocar? O que é que você quer? Eu disse: não, eu queria botar algumas coisas da igreja, os projetos sociais que a gente está fazendo ali em Santo Aleixo de Jaboatão. Eu disse: não, para a igreja não paga nada. Você pode vir aqui, quer quantas? Quer 2? A gente bota uma gambiarra aqui, puxa, você só vai trazer uma loninha. O cara está se preparando para ser o próximo candidato a vereador. Ele não podia deixar de negociar com o poder da igreja. Ele não poderia dizer assim: ó, vou te cobrar R$50 por dia. Porque o que a gente deve perceber é que essa relação política, os políticos e quem está de fora dela já percebeu que a igreja, seja ela de classe alta ou classe média ou baixa, tem essa relação e exerce esse poder. O problema é que quando eu estou aqui dentro e trato exclusivamente, eu acho que aí a gente tem que ter equilíbrio para tratar do espiritual, do sobrenatural e do natural, mas quando eu apenas transfiro, como é um discurso teológico comum nos espaços neopentecostais e pentecostais, para a solução de Deus na intervenção do mundo, eu saio da minha responsabilidade. Eu saio de mim. Digo: Deus resolve. O Senhor vai resolver. E aí o Haiti, por exemplo, termina e a galera se acorda de 3 horas da manhã para poder louvar e dar glória a Deus, aleluia, porque foi varrido de lama de um lado para baixo. A gente não olha para a América Latina na perspectiva de ver, por exemplo, um branco dentro do seu gabinete e dizer: já viu onde tem negro, tem macumba, e onde tem macumba nada presta. Esse pessoal não serve para nada. E não se analisa que não foram eles que vieram para a América, por exemplo, foram trazidos. Não se analisa na perspectiva da América Latina que esses guetos que se formam, que me assustam quando eu ando com um carro, com arma ou com o perfil, os filmes, é apenas uma forma de dizer assim: eu não quero me identificar com você, cara. Obrigado. Você é por eu começo. É muito complicado. Eu tenho epistemologia, né, Roberto? Eu sinto privilegiada de ouvir uma palavra tão densa, tão profunda, que me estimula a querer ler mais, a compreender mais essa epistemologia eclesiástica. Mas algumas coisas me perturbaram muito durante a sua fala. Até não sei nem de qual eu vou falar. É difícil mesmo. Primeiro, assim, que dentro da própria igreja a gente pode criar condições de conversão. Por exemplo, me ligou muito na fala de Roberto, minha fala, mas assim, que eu tenho tido a alegria de nessa igreja que a gente frequenta, a gente ser convertido para essa possibilidade, para essa leitura do que de fato a gente faz, o que eu faço na minha vida profissional, nos meus engajamentos, e que eu não estava conseguindo traduzir, que isso é um pouco fruto da minha vida com Deus, da minha espiritualidade, traduz nas coisas que eu faço, que eu elejo para fazer na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida pessoal. Eu estava me lembrando que quando eu fui criada na Assembleia, acho que como Crispim, né?
E depois minha mãe teve a lucidez de me deixar eu ser crente na igreja católica. Eu cheguei para minha mãe e disse: mamãe, a senhora deixa eu ser crente na igreja católica? Porque eu acho tão bonita a mulher usar véu, queria usar véu. E porque lá na igreja católica, lá no Alto Pascoal, tinha um grupo de jovens fazendo uma coisa diferente na missa, dramatização, cânticos diferentes. Então eu fui envolvida com aquilo. Era na época de Dom Helder que comecei a esse engajamento. Passado um tempo, justamente aconteceu isso. Eu queria fazer a minha primeira comunhão e fui falar com o padrinho. Eu queria fazer a primeira comunhão e ele disse: o que você quer? Eu não queria conversar com o senhor para fazer a primeira comunhão. Não precisa não, basta entrar na fila. Isso foi uma grande frustração para mim. Então eu senti falta dessa base que a gente tinha na Assembleia de Deus, de levar as coisas a sério, de estudos bíblicos. E aí passei para a igreja presbiteriana, queria fazer um hiato aí. Passado o tempo, quando eu fui trabalhar na universidade, eu me engajei no sindicato. E eu fiquei muito admirada de ver que a maioria dos melhores militantes que nós tínhamos no sindicato tinham vindo de igrejas evangélicas. Quando você estava falando disso aí, eu estava me lembrando disso. Aí eu fiquei pensando, pena que eles não voltaram para as igrejas evangélicas. Você já pensou? Se com essa base, a maioria vinha para a Assembleia de Deus, se voltassem para a igreja, e essa perspectiva do homem integral, que agora a gente, quando eu trabalho com a agroecologia, a dimensão espiritual está lá, cultural e espiritual. E uma vez um grande teórico da área da agroecologia disse assim, eu estou lá no Congresso Internacional, os elementos da agroecologia, doutor, espiritual, cultural, social, não sei o quê. Aí eu fui almoçar com ele e disse: professor Eduardo Servilha, da Universidade de Córdoba, professor, o senhor fez uma redundância, eu estou cultural, espiritual. Não, Mirenilda, é isso, Mirenilda, é assim mesmo. Como espiritual, a gente faz tudo para levar o homem da questão mística, e o senhor vem de novo, botando em Recife, tive uma experiência, eu fui para visitar uma comunidade nos Andes, e essa comunidade conseguia produzir acima do que a ciência dizia que era possível, na altitude tão alta. E aí eu fui conversar com o chefe da aldeia e perguntei qual era o segredo. Aí ele disse: eu peço permissão, eu rezo, eu oro pelos deuses das montanhas. Aí eu disse: está vendo, Irenilda? Nem você sabe falar com os deuses da montanha. E eles estão produzindo lá. Entendeu? Então, você, para trabalhar com agricultura, para trabalhar com cada grupo, você tem que respeitar, lógico, você tem que ser humilde e saber que você não sabe nada. Então, assim, eu sinto que eu fico muito feliz com a vida, com o Dom Sebastião, dele ter trazido, por exemplo, aquele sermão dele lá no dia do lançamento da campanha da fraternidade. Eu me converti um pouco mais ali. Eu tenho me convertido quando o pastor Sérgio faz essa perspectiva, trabalha com essa perspectiva social, e eu não quero de jeito nenhum abrir mão do meu lado carismático também. Entendeu? É assim, mas o que me entristece é que muitas vezes as pessoas vão para a igreja porque querem ouvir somente, só querem vivenciar o lado carismático. Porque elas não têm essa dimensão, elas não. Essa conversão do processual não foi continuada. Uma frasezinha só tem muito a ver com o que você fala. Quando quem vai para a igreja só quer vivenciar o aspecto carismático, você falou antes que quem estava no sindicato eram ex-evangélicos. Eu já chorei muito com amigos meus, extraordinários pensadores, matemáticos, advogados, gente que saiu da Assembleia de Deus, batista, etnoscólogos, quando me vem, já saiu da igreja, já conversei com isso sobre isso. Você só vai poder fazer algo quando você sair desse lugar, sair desta igreja. Eu sei, meu Deus, como é que alguém compreende e sabe tanta coisa? A gente sempre tem círculo para tomar uma cervejinha, o cara sai. Cara, o que é que você está fazendo com isso? Só discurso, só fala. Porque existe essa dualidade. Enquanto a gente não assumir que esse discurso faz essa separação, a gente não vai encontrar uma solução. A gente assim. Gente, o papo está muito bom, nós ficaríamos aqui, eu adoro, só não sei o que chegaria, o que aconteceria se eu chegar só amanhã de manhã em casa, o que é que eu ia dizer? Eu acredito que eu tenho o Gil Braz também. Gil Braz, você tem uma pessoa? É verdade, Gil Braz, por favor.
E aí, a palavra sobre os comentários de vocês, até ia pedir desculpa por ter mostrado aquelas imagens daquele gibi lá, bem mexicano, aquele desenho lá. Gente tão louca e sabida, eu mostrando gibi aqui, mas era para provocar mesmo o sentido de que às vezes a gente, quando quer falar sobre cristianismo política, aí a gente quer saber como o cristianismo vai salvar a política. E eu acho que a gente primeiro tem que relativizar o que a gente entende de cristianismo, tem que rever. E o que a gente entende de política, tem que rever, para poder relacionar melhor. E para quem tiver foro ou muito interesse, tem um grupinho lá, esse grupo que eu falei, que a gente se reúne nas quartas-feiras, onde a gente está terminando de estudar um livro que tem muito a ver com as preocupações de vocês. Chama-se Espiritualidade Integral. É de um filósofo, um místico chamado, que começou a vida estudando medicina, mas depois já estava sabendo de outras coisas. Chama-se Ken K-E-N Wilber, W-I-L-B-E-R. Ken Wilber. Ele é um americano, professor universitário, altamente qualificado, mas que agora está aplicando uma filosofia de conhecimento integral ao campo da espiritualidade. Então, eu acho que podemos. Então, eu quero, infelizmente, o reverendo Peixoto, que é o nosso reitor, não pôde estar hoje aqui por motivo de viagem. Outros sentimos a falta de várias pessoas hoje, mas acredito que valeu a pena o grupo em si estar aqui reunido. E quero agradecer a Gilbrais por esta vinda, por esta contribuição muito boa mesmo. Eu acho que, como a Irenilda falou e outros também falaram, nós vamos sair daqui hoje com algumas interrogações aí, e tentando buscar alguns livros, inclusive isso que você encomendou ele, né? Vamos ficar de pé e eu vou pedir ao bispo que possa nos despedir com uma bênção. Logo após aqui tem um lanchinho nos esperando ali. E na próxima segunda-feira teremos uma aula de teologia anglicana com o bispo. E de hoje a 15 dias teremos um outro convidado que estará falando sobre cristianismo e política brasileira. Cristo ressuscitado venceu a morte, e é nisto que nós acreditamos. Que esta vitória possa se encarnar na vida da gente, no nosso amor pela criação, que é planificada na ressurreição. E para que tenhamos a força para levar esta perspectiva adiante, que desça sobre nós a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, invada a nossa vida e nos habite para sempre. Amém.